Olá, princesas, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a Luana Nascimento e nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo Parábolas de Jesus. Hoje, dia 17, a parábola do amigo importuno. Diz assim: nossa referência bíblica é Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 5, que diz assim: Disse-lhes também, no caso Jesus: se um de vós tiver um amigo, e este procurá-lo no meio da noite, dizendo: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou à minha casa, vindo de viagem, e não tenho o que oferecer-lhe. E o outro que estiver dentro responder: Não me importunes, a porta já está fechada, e meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para te atender. Digo-vos que, ainda que não se levante para dar-lhe os pães, por ser seu amigo, se levantará, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Também vos digo: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Porque todo que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate a porta será aberta. Qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará em lugar do peixe uma serpente? Ou ainda, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que o pedirem. Glória a Deus. Amadas, e aqui na minha Bíblia de estudo, nós temos algumas notazinhas de rodapé, né, que eu quero estar lendo aqui. Do versículo 5 até o versículo 8, nós vemos a parábola e nós percebemos aqui que o Senhor Jesus ele está nos ensinando sobre a perseverança, né, na oração e nos ensinando que essa perseverança ela será recompensada, não porque mudaremos a vontade de Deus, mas porque caminharemos em direção à sua boa, agradável e perfeita vontade. Aqui também nós aprendemos que nos versículos seguintes, né, 9, 10, há um estímulo, né, para que nós venhamos pedir, buscar e bater, na certeza de que receberemos resposta do Pai, que se agrada em suprir as necessidades dos seus filhos. E os versículos 11 e 12 nos ensina que, se pedirmos coisas boas, pão, peixe, ovo, a oração não terá uma resposta que nos prejudique. Certamente o mesmo ocorrerá quando não soubermos pedir o melhor. Glória a Deus. Amadas, esse texto ele tem 2 ensinamentos que eu acho muito interessante, né? Essa parábola. Primeiro, né, sobre a questão da perseverança. Aqui se trata de uma pessoa que precisa de algo. E quando trazemos essa realidade para nós e o Senhor, nós temos necessidade do Senhor. Somos dependentes do Senhor. E aqui essa parábola nos ensina que nós não devemos desistir. Sabe, muitas pessoas, elas não recebem mais de Deus porque não são pessoas perseverantes. Por exemplo, eu não estou falando aqui, amadas, eu quero até deixar isso bem claro, eu não estou falando aqui de conquistas terrenas, tá certo? Tudo bem, tem a ver também, mas eu não quero ir para esse lado. Eu quero tratar mais das coisas espirituais. Muitas pessoas não recebem mais do Espírito Santo, não recebem mais de Deus porque não são pessoas perseverantes. É aquele tipo de pessoa que ela ora uma vez pedindo a Deus um dom. E se Deus não der, ela também não pede mais. É aquela pessoa que ela ora uma vez pedindo ao Senhor mais do Espírito Santo. Mas se o Espírito Santo não vier, ela também não ora mais. E aqui o Senhor está nos ensinando a perseverar. E isso aqui é em tudo na nossa vida. Se você tem orado por um filho e aparentemente não está acontecendo nada, ou por um marido, você olha e diz: Ah, eu estou orando e parece que está ficando pior. Amadas, entenda isso. Não se trata simplesmente do que o seu olho vê. Você precisa aprender que a oração, que a fé, ela tem base naquilo que nós não vemos, porque é algo espiritual. Então, o Senhor aqui ele está nos ensinando a nós perseverarmos.
independente das circunstâncias, independente dos momentos. E outra coisa que eu acho interessante, na segunda parte dessa parábola, diz o quê? Pedir, dá-se-vos-á. E muitas pessoas acham que se trata o quê? Peça o que você quiser que Deus vai dar. Mas não é assim, amadas. Nós precisamos entender que cada oração que nós fazemos, para que ela seja respondida, ela precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, haverá momentos da minha vida que eu vou pedir algo a Deus e eu não vou receber. Por quê? Porque aquilo que eu pedi não estava no centro da vontade de Deus. E eu preciso ter maturidade suficiente para entender isso. Eu estou falando aqui para mulheres que muitas das vezes se decepcionam, eu vou colocar até aqui entre aspas, com Deus, porque pediu e não recebeu. Mas, amadas, nós precisamos crescer na presença do Senhor e precisamos entender que quando pedimos algo para Deus e ele não faz, né, do jeito que a gente pediu, ou até mesmo nem faz, não é porque Deus ele não queira fazer, não é porque Deus não se importe, é porque aquilo não está de acordo com a vontade dele. E eu preciso entender que o que rege a minha vida, né? Eu não aceitei a Cristo, não entreguei a minha vida para Ele, não disse, Senhor, toma o controle. Então, como é que pode? Eu entreguei a minha vida para o Senhor, eu entreguei o controle da minha vida para o Senhor, mas todo momento eu quero que a minha vontade seja feita. Não, amados, não é assim. Nós precisamos entender que o que rege a nossa vida é a vontade soberana do Senhor. Então, aprenda a orar como Jesus. Pai, afasta de mim esse cálice. Ponto. Não, vírgula. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Gente, eu fico impressionada. Eu amo a Bíblia Sagrada por isso. Porque ela tem ensinamento para tudo. Naquele momento, Jesus estava ensinando para nós uma lição poderosa. Não é a nossa vontade que importa, mas é a vontade do Pai. Se Jesus, o Filho de Deus, ele colocou e disse: Não, Senhor, a sua vontade, não a minha. E aí eu fico me perguntando como é que eu, Luana, um simples ser humano, vou querer que Deus faça tudo conforme a minha vontade. Nós precisamos estar atentas, amadas, com relação a isso. Então, hoje, eu quero que você guarde no seu coração esses dois ensinamentos. Perseverança, não desista. Porque quando você ora, o céu ele se movimenta. Quando você ora, o céu ele começa a agir. Mas eu preciso entender que a perseverança se trata de permanecer firme no propósito, independente das circunstâncias que nos rodeiam. E segundo, aprenda que as suas orações, todas as suas orações, elas são respondidas. Talvez não de acordo com a sua vontade. Mas eu preciso entender que se eu entreguei a minha vida para o Senhor e Ele está no controle dela, eu preciso entender que tudo que acontece na minha vida está no centro da vontade de Deus e está acontecendo com um propósito. Então confie nisso, creia nisso. Eu sei que muitas das vezes é difícil. Amadas, eu sei o que é ouvir o não de Deus. Ah, eu sei. E dói, sim, dói. Mas um filho entende, principalmente um filho quando ele já está mais maduro, né? Ele entende que o não do seu pai não é castigo, é ensino. Ele entende que quando o pai diz não, é porque o pai tem um propósito maior do que aquilo que o filho acha que é. Entenda isso, nem sempre vai ser do meu jeito, nem sempre vai ser do seu jeito, mas nós precisamos aprender e confiar que o jeito de Deus é melhor. Lembre-se disso. Se vós, e Jesus estava falando do ser humano, se vocês, seres humanos, que são ruins, vocês dão coisas boas para os seus filhos, imagine o Pai Celeste. Então guarde isso no seu coração. Até quando o Senhor, ele aparentemente não responde ou não faz do jeito que nós queríamos, é porque ele tem um plano muito melhor para ser cumprido. Só confie. Deus abençoe. Um forte abraço.